Você é inútil. Nem deveria estar aqui. Essas foram as palavras que o milionário arrogante gritou para a faxineira na frente de todos. O que ele não sabia é que ela falava 5 idiomas e tinha doutorado. Quando o cliente estrangeiro chegou, sem tradutor, adivinha quem salvou a empresa da falência? A vida tem um jeito interessante de ensinar lições de humildade para quem julga os outros pela aparência, não é mesmo? De onde você está assistindo este vídeo? Comenta aí embaixo. Se você também acredita que ninguém deve ser subestimado, deixa seu like e se inscreve no canal para mais histórias que vão mexer com suas emoções. O relógio digital no canto da tela do computador marcava 17h42. Roberto Mendes tamborilava os dedos sobre a mesa de mogno envernizado, o rosto contorcido numa expressão de impaciência. Através das amplas janelas do 32º andar do edifício Constellation, o céu de São Paulo começava a tingir-se de laranja, anunciando o fim de mais um dia. Mas para o CEO da Mendes Incorporações, o dia estava longe de terminar. Cadê aqueles malditos relatórios? Murmurou para si mesmo, passando a mão pelos cabelos grisalhos perfeitamente aparados. O escritório ao redor dele refletia o sucesso de seus 20 anos à frente da empresa. Móveis italianos, obras de arte contemporânea nas paredes, o troféu de empresário do ano, orgulhosamente exposto numa redoma de vidro. Tinha conquistado tudo isso com trabalho duro, visão estratégica e, como seus críticos frequentemente apontavam, uma implacável intolerância com erros. A porta da sala de reuniões se abriu silenciosamente. Maria Oliveira, 42 anos, entrou, empurrando seu carrinho de limpeza. Vestia o uniforme azul claro padrão da equipe de manutenção, com o nome da empresa bordado discretamente no bolso. Seus cabelos castanhos estavam presos num coque simples, e o rosto sem maquiagem revelava linhas de expressão que contavam histórias não ditas. "Com licença, senhor", disse ela em voz baixa. "Posso limpar a sala agora ou o senhor prefere que eu volte mais tarde?" Roberto mal levantou os olhos. "Seja rápida." Maria assentiu e começou seu trabalho metódico. Esvaziou as lixeiras, passou o pano nas superfícies, organizou as cadeiras. Seus movimentos eram precisos, quase invisíveis, como se tivesse aprendido a arte de existir sem ser notada. No momento em que ela limpava a mesa de centro, o telefone de Roberto tocou. Ele atendeu com um suspiro irritado. "Como assim? Não conseguiram?" "Finalizar. A apresentação é amanhã de manhã." Sua voz escalou rapidamente. "Não me interessa que o sistema caiu. Arrumem outro computador, façam na mão se for preciso." Desligou com força, jogando o celular sobre a mesa. Seus olhos recaíram sobre Maria, que continuava seu trabalho, agora limpando os vidros com movimentos circulares e precisos. No mesmo instante, a assistente de Roberto, Camila, entrou apressada, segurando uma pasta. "Roberto, temos um problema com os números da apresentação para os investidores chineses. O departamento financeiro acabou de perceber uma discrepância e... É inacreditável!" explodiu Roberto, levantando-se abruptamente. "Estou cercado de incompetentes." Seu olhar furioso vagou pela sala até fixar-se em Maria, que havia parado momentaneamente ao ouvir o grito. "E você aí, parada feito estátua? Não tem mais o que fazer?" rosnou ele. "Essa empresa está indo para o buraco enquanto vocês ficam aí desperdiçando meu tempo e dinheiro." Maria encolheu-se ligeiramente, seus olhos baixos. "Desculpe, senhor", murmurou, retomando seu trabalho com dedos agora trêmulos. "Você é inútil. Nem deveria estar aqui." As palavras saíram como lâminas da boca de Roberto, cortando o ar da sala. Um silêncio sepulcral se instalou. Camila fitava o chão constrangida. 2 analistas que estavam entrando na sala pararam na porta, olhares desconfortáveis. Maria ficou imóvel por um segundo que pareceu se estender infinitamente. Uma gota de produto de limpeza escorreu pelo vidro que estava polindo, deixando um rastro brilhante como uma lágrima solitária. O que ninguém ali podia imaginar era que aquela simples gota marcava o início de uma história que mudaria para sempre a vida de todos naquela sala. O metrô balançava suavemente, enquanto Maria observava seu próprio reflexo no vidro da janela, sobreposto às luzes da cidade que passavam em borrões.
Nos fones de ouvido, uma antiga aula de fonética inglesa reproduzia sons que ela já conhecia de cor, mas que ainda a reconfortavam como uma canção de ninar familiar. O inglês britânico enfatiza as vogais médias, enquanto o americano... Seu dedo pausou a gravação. Não precisava disso hoje. As palavras de Roberto ainda ecoavam em sua mente, misturando-se com outras memórias, outras vozes. Você é inútil. Maria fechou os olhos. Por trás das pálpebras outra cena se formou. O auditório da Universidade de Manchester, 10 anos atrás. Ela, de pé no palco, traduzindo simultaneamente o discurso de um renomado neurocientista para uma plateia de 500 pessoas. O conjunto de fones sobre seus cabelos então longos e soltos, os dedos ágeis anotando termos-chave, a mente funcionando em duas línguas ao mesmo tempo como um instrumento perfeitamente afinado. Faz Oliveira's translation skills are nothing short of remarkable, havia dito o diretor da conferência depois. You have a gift. Um solavanco do metrô a trouxe de volta ao presente. Uma senhora idosa havia entrado e procurava lugar. Maria levantou-se automaticamente, oferecendo seu assento. A idosa agradeceu com um sorriso gentil, que por um instante fez Maria esquecer o peso que carregava no peito. 4 estações depois, desceu na periferia da cidade. O contraste com o centro empresarial onde trabalhava era gritante. Aqui, prédios, inacabados, se misturavam com pequenos comércios. Crianças jogavam bola em ruelas estreitas. O cheiro de comida caseira emanava das janelas abertas. Dona Maria, Dona Maria! A voz infantil cortou o ar como um raio de sol. Tiago, um menino de 9 anos, vinha correndo em sua direção, um caderno na mão. Olha, tirei nota máxima na prova de inglês, exclamou ele, os olhos brilhando de orgulho. Maria abaixou-se, ignorando o cansaço que sentia nos joelhos, e examinou o caderno com atenção reverente. Isso é maravilhoso, Tiago. Eu sabia que você conseguiria, disse com um sorriso que iluminou seu rosto cansado. Tiago era filho da vizinha, Dona Cida, que trabalhava em 2 empregos e não tinha tempo de ajudar o filho com as lições. Desde que Maria descobrira o interesse do menino por línguas, havia começado a dar-lhe pequenas aulas gratuitas, reacendendo uma chama que pensava ter se extinguido. A senhora vai me ensinar mais hoje? Não hoje, querido. Preciso ver como está a minha mãe. O sorriso do menino diminuiu um pouco, mas ele assentiu com compreensão além de sua idade. Diz para Dona Lourdes que eu mandei um abraço. Maria seguiu seu caminho até o pequeno apartamento no 3º andar de um prédio sem elevador. Antes de entrar, respirou fundo, ajustando sua expressão para uma máscara de serenidade que não sentia. Sua mãe não precisava de mais preocupações. Cheguei, mãe, anunciou ao abrir a porta. O apartamento era modesto, mas impecavelmente limpo e organizado. Na sala pequena, uma senhora de cabelos brancos estava sentada numa poltrona reclinável, com uma manta sobre as pernas apesar do calor. Ao lado dela, um suporte de soro e uma caixa de medicamentos lembravam constantemente a razão pela qual Maria havia abandonado sua carreira. Minha filha, sorriu Lourdes, estendendo a mão enrugada. Como foi seu dia? Maria forçou um sorriso, pendurando a bolsa e aproximando-se para beijar a testa da mãe. O de sempre, respondeu vagamente. E a senhora? Tomou todos os remédios? Enquanto verificava os medicamentos e preparava um chá na pequena cozinha, Maria deixou que sua mente vagasse novamente. Em uma estante ao lado da televisão, protegida por uma capa plástica, estava sua antiga credencial da ONU. Ao lado, uma foto dela em Genebra, traduzindo em uma conferência internacional sobre direitos humanos, pequenos fragmentos de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. O acidente vascular cerebral de sua mãe, 3 anos atrás, havia mudado tudo. Os custos dos tratamentos, a necessidade de cuidados constantes, a impossibilidade de manter os horários irregulares de uma intérprete internacional. E então veio a demissão da universidade, onde lecionava meio período, os cortes de gastos, a crise econômica. A água ferveu, trazendo-a de volta à realidade. Enquanto preparava o chá, Maria olhou para suas mãos. Mãos que antes dançavam sobre teclados de equipamentos de tradução simultânea, que folheavam dicionários especializados, que gesticulavam com elegância,
durante suas aulas na universidade. Agora eram mãos ásperas, com pequenas rachaduras nas pontas dos dedos, marcas do produto de limpeza que usava diariamente. Um dia, sussurrou para si mesma como fazia todas as noites. Um dia vou voltar. Naquele momento, seu celular vibrou. Era uma mensagem de texto. Reunião extraordinária amanhã, 8 horas. Presença de cliente internacional. Todos os funcionários devem estar presentes. Atraso não será tolerado. Maria franziu a testa. Normalmente, a equipe de limpeza não era convocada para reuniões. Algo importante estava acontecendo. Algo que, sem ela saber ainda, mudaria completamente o curso de sua história. Roberto Mendes observava a cidade através da janela panorâmica de seu apartamento na cobertura, um copo de uísque de 12 anos na mão. Lá embaixo, São Paulo pulsava, com milhões de luzes, indiferente aos dramas individuais que abrigava. O dia havia sido péssimo, e seu humor pior ainda. A empresa estava enfrentando uma crise que poucos conheciam. Um dos maiores investidores ameaçava retirar seu apoio, alegando falta de inovação. Para piorar, o potencial cliente chinês que chegaria amanhã representava talvez a última chance de injetar o capital necessário para um novo ciclo de crescimento. Roberto tomou um gole longo, sentindo o líquido queimar sua garganta. Não costumava beber durante a semana, mas hoje precisava de algo para acalmar seus nervos. Seu celular tocou. Era Camila, sua assistente. Fala, atendeu secamente. Roberto, só confirmando que o Sr. Lizal chegará às 9h amanhã. O tradutor que contratamos acabou de ligar informando que está com suspeita de Covid e não poderá comparecer. Roberto fechou os olhos, controlando a irritação. E o substituto? Estamos tentando, mas com tão pouco tempo, todos os tradutores de mandarim que contatamos estão ocupados. Ótimo, simplesmente ótimo. O sarcasmo em sua voz era cortante. Alguma outra notícia maravilhosa? Houve uma pausa desconfortável. Na verdade, sim. Recebi uma reclamação formal do departamento de RH sobre o incidente de hoje com a funcionária da limpeza. Roberto sentiu uma pontada de culpa, rapidamente substituída por defensividade. Incidente? Eu simplesmente pedi que ela fizesse seu trabalho direito. Roberto, a voz de Camila era cautelosa. Você a chamou de inútil, na frente de várias pessoas. Estava estressado. Todo mundo entende isso. O RH não vê dessa forma, especialmente depois do workshop sobre ambiente de trabalho respeitoso que tivemos mês passado. Roberto massageou as têmporas, sentindo uma dor de cabeça se formando. Tá. Mande flores para ela ou algo assim. Ponha na minha conta. Não acho que flores vão resolver. Então, o que você sugere, Camila? Cortou ele impaciente. Que eu me ajoelhe e implore perdão. Tenho uma empresa para salvar. Caso você não tenha notado. Depois de desligar, Roberto jogou-se no sofá de couro italiano, sentindo o peso de suas próprias palavras. Não era um monstro, sabia disso. Havia construído a empresa do zero, gerava centenas de empregos, fazia doações a instituições de caridade. Mas nos últimos anos algo havia mudado nele. Seu olhar vagou até a parede onde ficavam as fotos de família. Ele e Mariana no dia do casamento, ambos jovens e cheios de sonhos. Os primeiros anos da empresa, quando trabalhavam lado a lado ela administrando as finanças, enquanto ele fechava os negócios. E depois, o vazio. O divórcio, 6 anos atrás, havia deixado mais do que uma casa parcialmente vazia. Havia levado também parte de sua humanidade. Você se tornou a empresa, Roberto, Mariana havia dito no último dia. Não sobrou espaço para nada mais, nem para mim, nem para você mesmo. Na época ele havia descartado aquilo como drama desnecessário. Agora sozinho em seu apartamento luxuoso, com nada além do silêncio e do álcool como companhia, começava a questionar-se. O último pensamento de Roberto antes de adormecer foi sobre os olhos da faxineira. Havia algo neles que o perturbou, uma dignidade silenciosa que contrastava com a simplicidade de sua função. Por um instante, teve a estranha sensação de que havia mais naquela mulher do que aparentava, mas o uísque logo nublou sua mente, levando embora essa percepção fugaz.
Ele não podia imaginar que, em menos de 24 horas, aquela mesma mulher, que tratara com tanto desdém, se tornaria a chave para o futuro de sua empresa. O dia amanheceu cinzento, com nuvens pesadas prometendo uma tempestade, um presságio do que estava por vir. Maria acordou antes do despertador, como sempre. Havia dormido mal, repassando mentalmente o humilhante episódio do dia anterior. Sua rotina matinal era uma coreografia precisa: preparar o café da mãe, ajudá-la com o banho, organizar os medicamentos, deixar o almoço pronto. Naquela manhã, porém, seus movimentos pareciam mais lentos, como se estivesse arrastando não apenas seu corpo cansado, mas também o peso da humilhação. Você está estranha hoje, observou Lourdes enquanto Maria penteava seus cabelos brancos. Aconteceu alguma coisa? Maria sorriu, admirando como sua mãe, mesmo com as limitações impostas pela doença, ainda conseguia ler suas emoções como um livro aberto. Nada importante, mãe. Só uma reunião extra hoje mais cedo. Murmurou Lourdes, não convencida. Sabe o que seu pai sempre dizia? Quem nasceu para ser esmeralda não fica no meio do cascalho por muito tempo. Maria riu suavemente, recordando as frases de efeito que seu pai, um pedreiro autodidata apaixonado por literatura, costumava criar. A senhora e suas filosofias. Um dia você vai entender, respondeu Lourdes com um brilho misterioso no olhar. Maria deixou Dona Zelda, uma vizinha aposentada, cuidando da mãe, e saiu mais cedo que o habitual. No metrô, abriu sua pequena nécessaire e tirou de lá um batom, cor de boca, e um frasco minúsculo de perfume. Raramente usava maquiagem para o trabalho. Parecia desnecessário para quem passava o dia limpando. Mas hoje sentiu um impulso inexplicável de armar-se com essas pequenas ferramentas de dignidade. Chegar no prédio da Mendes Incorporações, encontrou um clima de agitação incomum para as primeiras horas da manhã. Seguranças verificavam crachás com mais rigor. Funcionários corriam de um lado para outro, e o saguão principal havia sido decorado com arranjos de flores e banners com ideogramas chineses. Bom dia, Maria. Era seu Geraldo, o chefe da equipe, de manutenção. Um senhor de cabelos grisalhos e sorriso gentil que sempre a tratava com respeito. Parece que o circo chegou à cidade, continuou ele, indicando a movimentação. Um investidor chinês bilionário, todo mundo pisando em ovos. Maria assentiu, sentindo um formigamento na nuca. A mensagem de ontem, a reunião extraordinária, o cliente internacional, tudo começava a fazer sentido. Já está sabendo da mudança de horário? A reunião foi adiantada para as 8h30, informou Geraldo. Sim, recebi a mensagem, respondeu Maria, checando o relógio. Faltavam apenas 40 minutos. Enquanto se dirigia ao vestiário para guardar seus pertences pessoais, Maria notou um grupo de executivos conversando em tons exaltados perto do elevador. Entre eles estava Roberto Mendes, com olheiras visíveis e a gravata ligeiramente torta, algo incomum para alguém sempre tão impecável. Não acredito que ficamos sem tradutor justo hoje, dizia um deles, passando a mão pelos cabelos em sinal de desespero. Já tentamos 5 agências diferentes, respondeu uma mulher de terno cinza. Ninguém disponível com domínio de mandarim para negócios em tão pouco tempo. E o aplicativo de tradução? Sugeriu outro. Roberto soltou uma risada amarga. Claro. Vamos negociar um contrato de 50 milhões, usando o Google Tradutor. Brilhante. Maria desviou o olhar rapidamente quando Roberto virou em sua direção, fingindo organizar algo em seu carrinho de limpeza. Por um segundo, seus olhares se cruzaram, e ela poderia jurar que viu um lampejo de reconhecimento, seguido de constrangimento, no rosto dele. Mas foi tão rápido que poderia ter imaginado. Enquanto preparava os materiais para o dia, Maria sentia uma inquietação crescente. No bolso de seu uniforme, levava sempre um pequeno cartão laminado com frases úteis em 5 idiomas. Um hábito que mantinha de seus dias como intérprete, uma forma de manter a mente afiada. Seus dedos tocaram o cartão como um talismã. Equipe de manutenção, atenção, anunciou a voz de Geraldo pelo rádio. Todos para o salão principal agora. Precisamos garantir que tudo esteja impecável antes da chegada dos visitantes. Maria seguiu para o salão, empurrando seu carrinho.
A elegante sala de reuniões havia sido transformada. Uma longa mesa de madeira escura dominava o centro, cadeiras de couro foram posicionadas estrategicamente e uma tela gigante ocupava uma das paredes. Nas mesas laterais, garçons arrumavam taças de cristal e bandejas com canapés elaborados. Enquanto passava discretamente o pano nas superfícies de vidro, Maria observava pelo reflexo a crescente ansiedade dos executivos. Roberto andava de um lado para outro, verificando slides na tela, ajustando documentos, dando instruções tensas à sua equipe. O relógio da parede marcava 8h20 quando os elevadores do saguão principal se abriram e um grupo de homens asiáticos de ternos impecáveis entrou, escoltado por seguranças e assistentes. 10 minutos adiantados. Merda, murmurou Roberto, alto o suficiente para que vários ao redor ouvissem. Eles chegaram antes. Maria viu o pânico nos olhos dele enquanto ajeitava a gravata e forçava um sorriso profissional. Havia presenciado essa cena dezenas de vezes em sua vida anterior. O momento em que as barreiras linguísticas se erguiam como muros invisíveis entre pessoas, culturas e negócios. Foi então que uma ideia perigosa começou a se formar em sua mente. Uma ideia que poderia mudar tudo. O imponente Li Zhao, com seus 60 anos e postura de imperador, atravessou o salão como se já fosse o dono do lugar. Seu rosto impassível não revelava nada, mas seus olhos perscrutadores analisavam cada detalhe, da decoração aos funcionários nervosos. Roberto avançou para cumprimentá-lo, estendendo a mão com um sorriso ensaiado. "Welcome to Mendes Incorporações, Mr. Li. It's a pleasure to have you here", disse em seu inglês razoável, mas claramente limitado. Li Zhao respondeu em mandarim fluente, deixando Roberto completamente perdido. Ao seu lado, um assistente mais jovem tentou traduzir para o inglês, mas sua pronúncia era tão carregada que tornava a comunicação quase impossível. "He say happy here, but time small", balbuciou o assistente. O sorriso de Roberto congelou, enquanto gotas de suor começavam a formar-se em sua testa. Maria observava a cena, sentindo uma mistura de compaixão e admitia para si mesma uma ponta de satisfação ao ver o poderoso Roberto Mendes reduzido a sorrisos constrangidos e acenos de cabeça sem sentido. Li Zhao continuou falando, agora, com visível irritação gesticulando para o relógio. "Problema com o tradutor", explicou Roberto, tentando ganhar tempo. "Translator, SIC, Covid, o empresário chinês F, ranziu o senho, dizendo algo que soou definitivamente como uma ameaça de ir embora. Seus assistentes já começavam a recolher as pastas, enquanto os executivos brasileiros trocavam olhares de pânico. Foi nesse momento que Maria sentiu algo despertar dentro dela. Uma mistura de coragem, orgulho profissional e talvez um desejo secreto de redenção. Abandonando seu carrinho de limpeza num canto, respirou fundo e deu um passo à frente. "Nin Hao, Li Xiansheng, Huan Ying Lai Dao Women de Gongs, Dui Yu Fan Yi Ren Yuan de Iwai King Quang, Woman Shen Biao Qian Yi", disse. Ela em mandarim perfeito, com a pronúncia precisa de quem estudou o idioma por anos. "Olá, Sr. Li. Bem-vindo à nossa empresa. Pedimos sinceras desculpas pelo imprevisto com o tradutor." A sala inteira congelou. Roberto virou-se lentamente, os olhos arregalados de choque ao reconhecer a faxineira que havia humilhado no dia anterior. Os executivos brasileiros olhavam uns para os outros, confusos, mas a reação mais significativa veio de Li Zhao, cujo rosto austero se abriu num raro sorriso. "Nidi Zongwen Fei Shang Liuli, Zeshi Igekwaile de Jiangxi", respondeu ele, claramente impressionado com a fluência dela. "Seu mandarim é muito fluente. Que surpresa agradável." Maria sorriu, inclinando ligeiramente a cabeça em sinal de respeito. "Woseng Zai Beijing Daxue Shueshi, Bing Dan Guoji Huiyi de Fanyi Gongzuo Le Shi Nian", explicou ela. "Estudei na Universidade de Pequim e trabalhei como intérprete em conferências internacionais por 10 anos. Li Zhao parecia encantado,
Virou-se para Roberto, apontando para Maria com aprovação e dizendo algo em mandarim rápido. O Sr. Lee diz que está impressionado com sua empresa por ter uma equipe tão qualificada em todos os níveis, inclusive na manutenção, traduziu Maria, mantendo o tom profissional. Ele considera isso um sinal de excelência e atenção aos detalhes. Roberto abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água, claramente lutando para processar o que estava acontecendo. Seu rosto alternava entre expressões de choque, confusão e, finalmente, um lampejo de compreensão. Diga ao Sr. Lee que agradecemos o elogio, conseguiu finalmente dizer, sem tirar os olhos de Maria, e que estamos prontos para começar a apresentação. Maria traduziu e Li Zhao assentiu, dirigindo-se à mesa de reuniões. Enquanto todos tomavam seus lugares, Roberto aproximou-se dela, falando em voz baixa. O que está acontecendo aqui? Estou apenas ajudando, senhor, respondeu. Maria calmamente. Se preferir, posso voltar ao meu trabalho regular. O desespero nos olhos de Roberto era quase palpável. Não, por favor. Ele engoliu em seco, como se as palavras causassem dor física. Precisamos de você. Pode traduzir a reunião? Maria hesitou, saboreando brevemente o momento. O homem que ontem a chamara de inútil agora implorava por sua ajuda. Posso sim, respondeu finalmente. Mas vou precisar de uma cadeira. Durante as 2 horas seguintes, Maria conduziu-se com a elegância e profissionalismo de uma diplomata experiente. Traduzia perfeitamente os termos técnicos, explicava nuances culturais, suavizava expressões potencialmente ofensivas de ambos os lados. Sua postura havia mudado completamente. Ombros eretos, voz clara e articulada, olhar confiante. Os executivos brasileiros, inicialmente desconfiados, logo estavam impressionados. Camila observava a cena boquiaberta. Geraldo, o chefe da manutenção, assistia de longe com um sorriso orgulhoso, como se sempre tivesse sabido que havia algo especial naquela funcionária quieta. Quando a reunião terminou, Li Zhao levantou-se e, para surpresa de todos, dirigiu-se diretamente a Maria, ignorando Roberto. Falou por quase 1 minuto em mandarim, com expressão séria. O Sr. Lee diz que está muito satisfeito com a reunião, traduziu Maria, mantendo o profissionalismo apesar das faces coradas pelo elogio. Ele acredita que nossa empresa tem potencial para a parceria, mas precisa de algumas garantias adicionais. Solicita que eu participe de todas as futuras negociações como intérprete oficial, pois confia na minha tradução. Roberto assentiu energicamente, agora tratando Maria como se ela fosse a pessoa mais importante da sala. Claro, claro. Diga a ele que você estará presente em todas as etapas. Após a saída dos visitantes chineses, um silêncio estranho caiu sobre o salão. Os executivos dispersaram-se rapidamente, lançando olhares curiosos a Maria, que permanecia de pé, como se incerta sobre o que fazer a seguir. Roberto aproximou-se dela, visivelmente desconfortável. Maria, não é? Podemos conversar em particular? Ela assentiu, sentindo o coração acelerar. Enquanto seguia Roberto até sua sala, percebeu que havia chegado o momento que inconscientemente aguardava há anos, o momento em que seu verdadeiro valor seria reconhecido, em que deixaria de ser invisível. O que ela não sabia era que a conversa que estava prestes a ter mudaria não apenas sua vida, mas também a do homem que agora caminhava à sua frente, carregando o peso de seu próprio orgulho ferido. A sala de Roberto era exatamente como Maria imaginava. Ampla, com vista panorâmica da cidade, decorada com um gosto que gritava poder e sofisticação. Quadros abstratos caros, uma estante com livros que pareciam nunca ter sido abertos, e, ironicamente, superfícies tão imaculadas que tornavam seu trabalho como faxineira praticamente desnecessário. Sente-se, por favor, disse Roberto, indicando uma cadeira de couro diante de sua mesa. Maria acomodou-se na ponta do assento, mantendo a postura ereta. Sentia-se estranhamente dividida. Parte dela ainda era a faxineira intimidada. Outra parte era a intérprete profissional que acabara de salvar uma negociação milionária. Roberto não se sentou. Em vez disso, ficou de pé, andando de um lado para outro, claramente tentando encontrar as palavras certas. Então,
começou ele, parando para encará-la. Você fala mandarim? Sim, senhor. E inglês também, imagino. Sim. E francês, espanhol e um pouco de alemão. Roberto levantou as sobrancelhas, deixando escapar um suspiro que parecia dizer, é claro que sim. E como uma pessoa com essas habilidades acaba... Ele gesticulou vagamente para o uniforme azul de Maria. Acaba limpando seu escritório? Completou ela, com um leve tom de desafio na voz. Roberto teve a decência de parecer constrangido. Não foi isso que eu... Foi exatamente isso, senhor. Um silêncio tenso estabeleceu-se entre eles. Pela janela, nuvens escuras aproximavam-se, anunciando a tempestade prevista para aquele dia. Trabalhei como intérprete e tradutora por quase 15 anos, disse Maria finalmente, quebrando o silêncio. Fiz mestrado em Linguística Aplicada na Inglaterra, doutorado em tradução na Universidade de São Paulo. Fui professora universitária. Traduzi para a ONU, para o Fórum Econômico Mundial, para CEOs e presidentes. Roberto ouviu em silêncio, seu rosto uma mistura de surpresa e incredulidade. 3 anos atrás, minha mãe teve um AVC grave. Precisei voltar ao Brasil, abandonar minha carreira internacional para cuidar dela. Então veio a pandemia, cortes nas universidades, crise econômica. Ela deu de ombros. A vida acontece, Sr. Mendes, mesmo para pessoas com doutorado. A vulnerabilidade daquela confissão pegou ambos de surpresa. Maria não planejava revelar tanto, mas algo na situação surreal, ela, a faxineira invisível, sentada na sala do CEO como uma igual, parecia exigir honestidade. Roberto passou a mão pelo rosto, subitamente parecendo muito mais velho e cansado. Eu não sei o que dizer, admitiu finalmente, exceto que estou profundamente envergonhado pelo modo como a tratei ontem e em todos os outros dias, acrescentou Maria calmamente. Trabalho aqui há quase 2 anos, Sr. Mendes. Esta é a primeira vez que conversamos de verdade. O golpe atingiu Roberto em cheio. A realização de que havia passado 2 anos ignorando completamente a existência de uma pessoa tão extraordinária, tratando-a como um móvel, algo a ser usado e descartado, era devastadora. Isso não é desculpa, disse ele sentando-se finalmente, mas os últimos anos não foram fáceis para a empresa. Para mim pessoalmente também. Perdi a perspectiva de muitas coisas. Todos nós perdemos algo, Sr. Mendes, respondeu. Maria, a diferença está em como lidamos com isso. Naquele momento, um trovão poderoso sacudiu os vidros da janela e a chuva começou a cair violentamente sobre a cidade. A tempestade finalmente chegara. Camila bateu à porta, entrando apressadamente. Roberto, desculpe interromper, mas o Sr. Lee acabou de ligar. Ele quer adiantar a próxima reunião para amanhã de manhã. Disse que está entusiasmado com a possibilidade de parceria, especialmente após conhecer nossa intérprete residente. Ela lançou um olhar curioso para Maria. Ele fez questão de enfatizar que só seguirá com as negociações se você estiver presente, acrescentou, dirigindo-se a Maria. Roberto e Maria trocaram olhares. Havia uma decisão a ser tomada e ambos sabiam disso. Maria, começou Roberto, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Quero lhe oferecer uma posição na empresa. Não como faxineira, obviamente, mas como coordenadora de relações internacionais, interrompeu Camila com um brilho no olhar. Temos essa vaga aberta há meses, e você é mais do que qualificada. Maria sentiu uma onda de emoções contraditórias. Alívio, triunfo, vindicação, mas também uma ponta de receio. A proposta era tentadora. Um caminho de volta à sua verdadeira vocação, um salário que permitiria melhores cuidados para sua mãe. Mas havia algo na facilidade com que tudo estava acontecendo que a incomodava. Agradeço a oferta, disse cuidadosamente, mas preciso pensar. A expressão chocada de Roberto quase a fez sorrir. Claramente ele não estava acostumado a ouvir não ou talvez de seus funcionários. Pensar? Mas é uma oportunidade incrível. O salário seria 3, 4 vezes maior. Não é sobre dinheiro, Sr. Mendes, interrompeu Maria, levantando-se. É sobre respeito, sobre valores, sobre o tipo de ambiente que quero trabalhar. Caminhou até a porta. Então virou-se uma última vez.
Estarei aqui amanhã para a reunião com o Sr. Lee. Quanto ao cargo, conversamos depois. Ao sair da sala, Maria sentiu algo que não experimentava há muito tempo: o poder de tomar suas próprias decisões, de estabelecer seus próprios termos. Era uma sensação inebriante. No corredor, encontrou-se com Geraldo, que a observava com um sorriso enigmático. Sempre soube que você era especial, Maria, disse ele, apertando gentilmente seu ombro. Desde o primeiro dia, quando a vi lendo Dostoiévski no original durante o intervalo. Maria sorriu, surpresa. Você notou? Algumas pessoas enxergam além das aparências, respondeu ele simplesmente. Outros precisam de uma tempestade para abrir os olhos. Lá fora, a chuva continuava caindo impiedosamente, lavando a cidade. Maria olhou pela janela do corredor, observando as gotas escorrerem pelo vidro como lágrimas. Algo estava sendo lavado dentro dela também. Anos de resignação, de autodúvida, de aceitação passiva do destino que a vida lhe impusera. Pegou o celular e ligou para casa. Mãe? Sou eu. A senhora não vai acreditar no que aconteceu hoje. Na manhã seguinte, o escritório da Mendes Incorporações parecia um formigueiro agitado. A notícia sobre a faxineira poliglota havia se espalhado como fogo, transformando-se a cada repetição. Alguns diziam que ela era uma espiã corporativa, outros que era parente distante de Roberto fazendo trabalho voluntário. As teorias mais fantasiosas envolviam um reality show secreto sobre chefes e empregados. Maria chegou pontualmente às 8h, vestindo o mesmo uniforme azul. Havia decidido não mudar nada em sua aparência. Queria que todos a vissem exatamente como era, antes que as transformações inevitáveis acontecessem. Bom dia, Maria. A recepcionista, que raramente notava sua existência antes, agora sorria amplamente. O Sr. Mendes pediu que você fosse diretamente à sala dele assim que chegasse. Maria agradeceu com um aceno de cabeça e dirigiu-se ao elevador. Enquanto subia, observou seu reflexo nas portas metálicas. Estava diferente, não em aparência, mas em postura. A cabeça mais erguida, os ombros relaxados, o olhar direto. Era como se uma versão anterior de si mesma estivesse emergindo de um longo sono. Roberto já a esperava impecavelmente vestido em um terno azul marinho, mas com olheiras que denunciavam uma noite mal dormida. Maria, bom dia, cumprimentou, tentando soar casual. Pensei muito sobre nossa conversa de ontem. Eu também, respondeu ela simplesmente. Roberto indicou as cadeiras, mas ambos permaneceram de pé, como gladiadores medindo o terreno antes do combate. Quero formalizar minha oferta, disse ele, pegando uma pasta sobre a mesa. Coordenadora de Relações Internacionais, com foco em mercados asiáticos. Salário inicial de 18 mil. Plano de saúde premium que cobre sua mãe como dependente. Carro da empresa. Participação nos lucros. Maria ouviu em silêncio, impressionada apesar de si mesma. Era uma oferta generosa, mais do que generosa. A equipe de RH já está preparando tudo, continuou Roberto, empolgando-se com seu próprio discurso. Podemos anunciar sua nova posição hoje mesmo, após a reunião com os chineses. E se eu disser não? Perguntou Maria suavemente. Roberto congelou, como se a possibilidade nunca tivesse passado por sua mente. Não? Mas por quê? Achei que... Não disse que recusaria, esclareceu ela. Apenas perguntei o que aconteceria se eu o fizesse. Roberto franziu o senho, confuso. Bem, continuaríamos precisando de você para esta negociação específica, claro. Pagaríamos como consultora externa. E depois? Eu voltaria a limpar seu escritório? Um silêncio desconfortável instalou-se entre eles. A pergunta pairava, no ar como um odor indesejado que ninguém queria reconhecer. O que está tentando dizer, Maria? Perguntou finalmente Roberto, com um toque de impaciência. Estou tentando entender se esta oferta é sobre minhas qualificações ou sobre sua necessidade momentânea. Se é sobre quem sou ou sobre o que posso fazer por você agora. Roberto abriu a boca para responder, mas o interfone tocou. A voz de Camila soou urgente. Roberto, o Sr. Lee acaba de chegar. Está subindo. Continuamos esta conversa depois, disse,
Ele rapidamente ajustando a gravata. Por favor, Maria, precisamos de você. Ela assentiu, seguindo-o para fora da sala. O teatro corporativo precisava continuar, pelo menos por enquanto. A reunião transcorreu ainda melhor que a anterior. Lidjal estava claramente impressionado com a proposta da Mendes Incorporações. E mais ainda, com a capacidade de Maria de traduzir termos técnicos e nuances culturais. Em várias ocasiões, ela foi além da simples tradução, explicando a Lidjal algumas particularidades do mercado brasileiro que nem mesmo Roberto havia considerado. Em um momento crucial, quando a discussão chegou aos valores do investimento inicial, Lidjal fez uma pergunta diretamente a Maria em mandarim. Zege. Esta empresa é realmente tão sólida quanto alegam? Maria hesitou por um instante, sentindo o peso daquela pergunta. Sua resposta poderia determinar o futuro da negociação e, consequentemente, da empresa e de todos os seus funcionários. Wu, Jiangxin Shidifar, respondeu finalmente. Tamen Yukiang da detuando e Helianghao de Jihua, dan Rugu Nin Shuyao Wo de Zhenxi Kanfa. Acredito que sim. Eles têm uma equipe forte e bons planos, mas sequer minha opinião sincera. Ela fez uma pausa, consciente de que Roberto a observava intensamente, apesar de não entender uma palavra. Zege Gong Sai Su Yao Geng Duo Duo Yangxing, Exen Saisiang, Tamen Tai Duo Jing Xinjule. Esta empresa precisa de mais diversidade e novas ideias. Eles ficaram estagnados demais. Lidjal sorriu levemente, assentindo como se tivesse acabado de confirmar algo que já suspeitava. O que ele perguntou? Sussurrou Roberto ansioso. Se a empresa é sólida, respondeu Maria em voz baixa. Eu disse que sim. Não era toda a verdade, mas também não era mentira. Maria havia aprendido há muito tempo que tradução era uma arte, de nuances, de escolher as palavras certas para o momento certo. Ao final da reunião, Lidjal levantou-se e, para a surpresa de todos, estendeu a mão para Roberto. I think we have deal, disse em inglês rudimentar, sorrindo. A sala explodiu em sorrisos e suspiros de alívio. A parceria estava praticamente garantida, um investimento que salvaria a empresa da crise que enfrentava. Roberto parecia prestes a desmaiar de alívio. Quando Lidjal e sua comitiva saíram, acompanhados por alguns executivos, Roberto virou-se para Maria, os olhos brilhando de emoção. Você foi incrível. Não sei como agradecer. Isso... Ele gesticulou, amplamente. Isso muda tudo para nós, para a empresa, para mim. Maria sorriu educadamente, mas manteve-se reservada. Fico feliz em ter ajudado. Sobre nossa conversa anterior, continuou Roberto, subitamente sério. Acho que entendo seu ponto. Agora, você quer garantias de que não é apenas uma solução temporária para um problema imediato. Algo assim. E tem toda a razão, admitiu ele, surpreendendo-a. Por isso, quero modificar minha proposta. Ele tirou do bolso um cartão e entregou. A ela, era um cartão de visitas em branco, apenas com o logotipo da empresa. Quero que você defina sua própria posição, seu título, suas responsabilidades, seu salário, dentro dos limites do razoável, claro, mas... Ele fez uma pausa, parecendo genuinamente humilde pela primeira vez desde que Maria o conhecia. Você provou seu valor de maneiras que eu nem imaginava possíveis. Acho que merece definir seus próprios termos. Maria pegou o cartão, sentindo seu peso simbólico. Era mais do que uma oferta de emprego. Era um reconhecimento de seu poder, de sua autonomia. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente, e conversar com minha mãe. Roberto assentiu, respeitando sua decisão. Claro, mas saiba que, independentemente do que decidir, tenho uma dívida com você que vai além do profissional. Enquanto Maria caminhava para o vestiário para recolher seus pertences, sentia-se estranhamente leve. O cartão em branco em seu bolso representava possibilidades que há apenas 2 dias pareciam completamente fora de alcance. No corredor, encontrou Geraldo novamente. E então? Perguntou ele com um sorriso cúmplice. Aceitou a proposta do patrão? Ainda não decidi, respondeu Maria.
Mas tenho uma contraproposta em mente. Geraldo riu, balançando a cabeça, admirado. Sabe, Maria, em todos os meus anos aqui, nunca vi ninguém transformar uma situação como você fez. De faxineira a executiva em 24 horas. Nunca fui apenas uma faxineira, Geraldo, respondeu ela sorrindo. Assim como tenho certeza que você não é apenas um chefe de manutenção. O velho homem piscou, um brilho misterioso nos olhos. Touché. Talvez um dia eu lhe conte sobre minha vida como engenheiro aeroespacial na antiga União Soviética. Ambos riram, compartilhando o segredo de vidas complexas escondidas sob uniformes simples. Ao sair do prédio, Maria olhou para o céu. A tempestade do dia anterior havia passado, deixando um céu surpreendentemente limpo e azul. Um novo dia, um novo começo. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia repleto de possibilidades. Naquela noite, o pequeno apartamento de Maria estava iluminado apenas pela luz suave de um abajur. Lourdes dormia tranquilamente em seu quarto, os medicamentos da noite já administrados. Na mesa da cozinha, Maria contemplava o cartão em branco da Mendes Incorporações, girando-o entre os dedos como se fosse um talismã. Ao lado do cartão estava seu antigo crachá da ON e uma fotografia desbotada. Maria, aos 25 anos, de cabelos longos e sorriso confiante, ao lado de diplomatas e políticos em uma conferência em Genebra. Uma vida que parecia pertencer a outra pessoa, a outra era. O telefone tocou, quebrando. Sua contemplação. Era Luísa, sua irmã mais nova, que morava em Porto Alegre. Então é verdade? Perguntou Luísa sem preâmbulos. Você virou executiva do dia para a noite? Maria riu. Havia ligado para a irmã mais cedo, contando os acontecimentos surreais dos últimos 2 dias. Ainda não aceitei a proposta. Ficou maluca? É a oportunidade da sua vida. Voltar a fazer o que ama, com um salário que vai ajudar a mamãe. Não é tão simples, Lu. O que pode ser complicado em sair do chão para um escritório? Em trocar produtos de limpeza por canetas de luxo? Maria suspirou, tentando organizar os pensamentos confusos. É sobre princípios, sobre como cheguei a esta situação, sobre o tipo de pessoa que serei se simplesmente aceitar como se nada tivesse acontecido. Do outro lado da linha, Luísa ficou em silêncio por um momento. Mari, você sempre foi a certinha, a orgulhosa. Lembra quando aquele menino, o Carlos, derrubou seu sorvete de propósito na 4ª série e você preferiu ficar sem sobremesa por 1 mês inteiro para comprar outro em vez de aceitar o dinheiro que ele ofereceu depois? Aquilo foi diferente. Protestou Maria, mas sorriu com a memória. Foi exatamente a mesma coisa. Seu orgulho sempre foi maior que seu estômago e agora é maior que sua sensatez. As palavras de Luísa, embora duras, carregavam o amor e a franqueza que sempre caracterizaram a relação das irmãs. Não é orgulho, insistiu Maria. É dignidade. E qual é a diferença quando o resultado prático é o mesmo? Você recusando algo que precisa e merece? Maria não tinha resposta para isso. Sua mente vagou para Roberto, para a expressão em seu rosto quando percebeu quem ela realmente era. Não apenas arrependimento, mas algo mais profundo. Uma espécie de despertar. Ele não me viu, Lu. Por 2 anos, limpei a sala dele e ele nem sequer me viu. E agora ele vê, respondeu Luísa, pragmática. Algumas pessoas só aprendem com choques. O importante é que aprendam. Após desligar, Maria abriu seu velho laptop, ligando-o pela primeira vez em meses. Digitou Roberto Mendes na barra de pesquisa e começou a ler artigos sobre o empresário. Descobriu que ele havia iniciado a empresa com a ex-esposa, Mariana, que acabara vendendo sua parte após o divórcio. Encontrou entrevistas onde Roberto falava sobre inovação e liderança, sobre superar a crise econômica, sobre seus planos ambiciosos para o futuro. Em uma foto de 3 anos atrás, ele sorria ao lado de funcionários em uma festa de Natal. Parecia mais jovem, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Havia uma luz em seus olhos que Maria não reconhecia no homem que conhecia. Algo havia mudado nele, assim como algo havia mudado nela. Sua pesquisa foi interrompida por um gemido, suave vindo do quarto de Lourdes. Maria apressou-se, encontrando a mãe acordada tentando alcançar o copo d'água.
Mãe, deixe que eu pego, disse, entregando o copo à idosa. Lourdes bebeu alguns goles, observando a filha com olhos que, apesar da doença, ainda mantinham uma perspicácia surpreendente. Você não dormiu, observou. Ainda pensando naquela proposta. Maria assentiu, ajeitando os travesseiros de Lourdes. Não sei o que fazer. Lourdes sorriu, segurando a mão da filha com surpreendente firmeza. Sabe o que seu pai diria? O quê? Que as segundas chances são raras nesta vida. Para você, para esse seu chefe, para todos. Quando aparecem, devemos agarrá-las não com orgulho, mas com humildade. Maria sentiu lágrimas se formando. A sabedoria simples e direta de Lourdes sempre tinha o poder de penetrar suas defesas. Não é questão de perdoar o que ele fez, filha, continuou Lourdes. É questão de não deixar que o passado roube seu futuro. Maria ficou em silêncio, deixando as palavras penetrarem. Lembrou-se de todas as noites em que chegava exausta, com as mãos doloridas, os joelhos reclamando, a dignidade ferida. De todos os sonhos que havia deixado de lado, as oportunidades perdidas, os planos adiados. E se não der certo? Perguntou. Finalmente uma vulnerabilidade rara em sua voz. E se for apenas uma fase, e daqui a um mês ele voltar a me tratar como... Então você sairá, com a cabeça erguida e com mais experiência do que tinha antes. Respondeu Lourdes simplesmente. Você não precisa confiar nele, Maria. Precisa confiar em você. Mais tarde, deitada em sua cama, Maria revisitou mentalmente os eventos dos últimos dias. A humilhação pública, o cliente chinês, a revelação dramática, a oferta de emprego. Parecia o roteiro de um filme improvável. Pegou seu celular e, após um momento de hesitação, enviou uma mensagem para o número que Roberto havia lhe dado. Tenho algumas condições. Podemos conversar amanhã, 8 horas. A resposta veio quase instantaneamente, apesar de ser quase meia-noite. Estarei esperando. E Maria, obrigado. Ela sorriu para a tela, sentindo uma estranha paz se estabelecer. Não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em muito tempo, estava pronta para abraçar a incerteza. Do outro lado da cidade, em seu apartamento de cobertura, Roberto também não conseguia dormir. Com um copo de uísque na mão, o último prometeu a si mesmo, revisava mentalmente os eventos extraordinários que quase haviam levado sua empresa à ruína e, paradoxalmente, à salvação. Olhou para o retrato de seu ex-sogro na parede, um homem severo que construíra um império do nada e cuja aprovação Roberto sempre buscara, mesmo depois de sua morte. Você nunca acreditaria nisso, velho, murmurou para o retrato, salvos por uma faxineira. Mas não era apenas uma faxineira. Reconheceu. Era uma mulher extraordinária, que havia sido reduzida a uma função, a um uniforme, a um rosto sem nome. Não apenas por ele, mas por todo um sistema que ele representava e perpetuava. Pegou seu telefone, relendo a mensagem de Maria. Tenho algumas condições. O velho Roberto teria se irritado com a audácia. O novo Roberto, ou talvez o Roberto original, antes de se perder nas armadilhas do poder, sentia apenas respeito. Amanhã seria um novo dia, uma segunda chance, como Maria havia dito, e ele estava determinado a não desperdiçá-la. Quando Maria chegou ao escritório na manhã seguinte, algo havia mudado. Não apenas nela, mas no ambiente ao seu redor. Funcionários que antes mal notavam sua existência, agora a cumprimentavam com sorrisos curiosos. A recepcionista prontamente lhe entregou um crachá de visitante, sem o usual escrutínio reservado aos trabalhadores terceirizados. O Sr. Mendes já está aguardando, informou ela com uma deferência que beirava o cômico. No elevador, Maria encontrou Camila, a assistente de Roberto. Houve um momento de constrangimento mútuo. Camila provavelmente recordando as inúmeras vezes em que havia pedido para Maria limpar algo com urgência, sem sequer olhar em seus olhos. Bom dia, disse Camila finalmente com um sorriso hesitante. Roberto está muito animado com a reunião de hoje. Imagino que sim, respondeu Maria educadamente. Sabe, eu sempre achei que havia algo diferente em você, continuou Camila numa óbvia tentativa de estabelecer uma nova dinâmica.
A forma como você se expressava, sua postura... Maria apenas sorriu, poupando Camila do embaraço de continuar a óbvia mentira. O elevador chegou ao andar executivo, e as portas se abriram para um mundo que Maria conhecia apenas como observadora invisível, o mundo dos tapetes macios, das salas envidraçadas, das decisões que afetavam centenas de vidas. Roberto estava de pé junto à janela de sua sala, admirando a vista da cidade que despertava. Ao ouvir a porta, virou-se com um sorriso nervoso. Maria, bom dia. Por favor, entre. Ele parecia diferente, não apenas pelo terno impecável e pelo cabelo recém-cortado, mas por algo mais sutil em sua postura, em seu olhar. Uma vulnerabilidade que não estava lá antes, um esforço consciente para parecer acessível. Café? Água, ofereceu, gesticulando para a mesa de centro, onde uma bandeja com bebidas havia sido preparada. Café, por favor, aceitou Maria, sentando-se, na cadeira que ele indicou. Roberto serviu 2 xícaras, entregando uma a ela com cuidado quase reverencial. Então, começou ele, sentando-se à sua frente, você mencionou condições. Maria assentiu, tomando um pequeno gole do café antes de falar. Era um ritual que costumava praticar antes de negociações importantes em sua vida anterior. Um momento para reunir pensamentos, para estabelecer o tom. Primeira condição. Quero um departamento próprio, disse finalmente. Não apenas uma posição dentro de um departamento existente. Relações internacionais e diversidade cultural. Roberto levantou as sobrancelhas, surpreso com a especificidade do pedido. Diversidade cultural? Esta empresa tem um problema sério de diversidade, Sr. Mendes, não apenas étnica ou de gênero, mas de perspectivas, de experiências de vida. Todos os executivos que vi aqui parecem saídos do mesmo molde. Roberto abriu a boca para protestar, mas reconsiderou, assentindo lentamente. Continue. Segunda condição. Quero autonomia para contratar minha própria equipe. Pessoas qualificadas, que podem estar em posições que não refletem seu verdadeiro potencial. Como você estava, observou Roberto. Exatamente. E a terceira condição? Perguntou ele, inclinando-se ligeiramente para a frente. Maria respirou fundo. Esta era a parte mais difícil, a mais pessoal. Flexibilidade de horário e possibilidade de trabalho remoto quando necessário. Minha mãe precisa de cuidados e não posso abandoná-la para ficar 10 horas por dia no escritório. Roberto pareceu genuinamente aliviado. Claramente esperava algo mais difícil ou custoso. Isso não é problema. Podemos adaptar seus horários conforme necessário. E a tecnologia nos permite trabalhar de qualquer lugar hoje em dia. Maria sentiu, satisfeita com a resposta. Mas havia mais uma coisa, algo que não havia planejado mencionar, mas que emergiu espontaneamente. E por último, quero que você peça desculpas, não apenas a mim, mas a todos os funcionários que tratou como invisíveis, publicamente. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Roberto parecia ter levado um soco no estômago. A cor fugiu de seu rosto, e seus olhos se arregalaram com uma mistura de choque e desconforto. Você quer que reconheça seus erros, completou Maria calmamente. Que assuma a responsabilidade pelo ambiente que criou, que prometa fazer melhor. Roberto levantou-se, caminhando até a janela novamente. Por um longo momento, apenas observou a cidade lá embaixo, as pessoas diminutas movendo-se como formigas em um formigueiro complexo. Sabe por que construí este prédio tão alto? Perguntou finalmente, sem se virar. Meu ex-sogro disse que eu nunca conseguiria, que era um sonhador sem disciplina, sem a dureza necessária para o sucesso. Maria observou suas costas tensas, a postura rígida de um homem habituado a esconder vulnerabilidades. Passei 20 anos provando que ele estava errado, continuou Roberto. Construí isso tudo com trabalho duro, sacrifício e, sim, uma certa dureza. Aprendi a ser temido, respeitado. Achei que era assim que um líder deveria ser. Ele virou-se, encarando-a com uma intensidade surpreendente. E então você aparece. Uma simples faxineira com mais educação, mais habilidades e, devo admitir, mais dignidade do que eu jamais terei.
e em 48 horas faz mais pela minha empresa do que eu consegui em meses de planejamento estratégico. Maria permaneceu em silêncio, permitindo que ele seguisse seu raciocínio. Suas 3 primeiras condições são fáceis de atender, disse Roberto, voltando a sentar-se. A última me assusta mais do que qualquer negociação, que já enfrentei. Por quê? Perguntou Maria suavemente. Porque significa admitir que estive errado este tempo todo. Que o modelo de liderança que construí, que minha visão de sucesso, tudo isso precisa ser repensado. Maria inclinou-se ligeiramente para a frente, olhando-o diretamente nos olhos. Não estou pedindo que desmonte tudo que construiu, Sr. Mendes. Estou pedindo que o torne melhor. Mais humano, mais sustentável. Roberto a encarou por um longo momento, como se visse algo além dela, talvez seu próprio reflexo em um espelho incômodo. Sabe que isso vai mudar tudo, não sabe? Disse finalmente. A dinâmica da empresa, a percepção dos funcionários, minha própria imagem. Mudanças já estão acontecendo, respondeu Maria. A questão é se você vai liderar essas mudanças ou ser arrastado por elas. Algo se iluminou nos olhos de Roberto, uma compreensão súbita, um reconhecimento. Por um breve instante, Maria vislumbrou o jovem idealista que ele devia ter sido antes que o mundo corporativo o endurecesse. Tudo bem, disse ele finalmente, estendendo a mão. Aceito suas condições. Todas elas. Maria hesitou por um segundo, antes de apertar sua mão, selando o acordo. Não era apenas um contrato profissional, mas um pacto de transformação mútua. Quando você gostaria que eu começasse? Perguntou ela. Que tal agora? Respondeu Roberto, com um sorriso genuíno. Temos uma reunião geral em 1 hora. Seria o momento perfeito para cumprir sua última condição. Maria assentiu, sentindo uma mistura de emoções. Apreensão, esperança, uma ponta de orgulho. Não apenas por si mesma, mas pelo homem à sua frente, que tinha a coragem de enfrentar seus próprios demônios. Tenho uma última pergunta, disse Roberto, quando ela já se levantava. Por que você ficou? 2 anos limpando escritórios, sendo ignorada, subestimada. Por que não procurou algo melhor? Maria sorriu, um sorriso que carregava tanto doçura quanto melancolia. Porque às vezes, Sr. Mendes, a vida nos coloca exatamente onde precisamos estar, mesmo que não entendamos o motivo na época. Quando saiu da sala, Maria sentiu um estranho alívio, como se um peso que carregava há anos tivesse finalmente sido removido. Não era apenas o prospecto de um novo emprego, de um salário melhor, de um retorno à sua vocação. Era a sensação de ter recuperado algo mais precioso. Sua voz, sua identidade, seu poder. No corredor, funcionários a observavam com curiosidade mal disfarçada. Maria caminhou entre eles com a cabeça erguida, não mais tentando se tornar invisível, mas permitindo-se ocupar espaço, ser vista. Em menos de 1 hora, aquele mesmo corredor seria o palco de um dos momentos mais surpreendentes na história, da Mendes Incorporações. Um momento em que barreiras invisíveis começariam a desmoronar, em que hierarquias seriam questionadas, em que um novo tipo de liderança começaria a emergir. E no centro dessa transformação estaria ela, Maria Oliveira, a mulher que passou de faxineira a executiva não por um golpe de sorte, mas pela força de seu próprio caráter e pela coragem de exigir o que merecia. O auditório principal da Mendes Incorporações raramente ficava tão cheio. Funcionários de todos os departamentos se aglomeravam nos assentos e corredores, conversando em vozes excitadas. Um burburinho de especulações preenchia o ar. Por que uma reunião geral tão repentina? Seria o anúncio da parceria chinesa? Demissões em massa? Uma possível venda da empresa? No fundo do salão, Maria observava a cena com uma estranha sensação de distanciamento. Estava vestida como sempre, o uniforme azul da equipe de limpeza, uma escolha deliberada para este momento. Camila aproximou-se dela segurando um blazer preto. Roberto pensou que você talvez quisesse usar isto para a apresentação, disse, estendendo a peça com um sorriso hesitante. Maria agradeceu, mas recusou gentilmente. Prefiro assim por enquanto. Camila assentiu, compreendendo a mensagem implícita. Aquele uniforme carregava um simbolismo poderoso
que nenhum blazer corporativo poderia reproduzir. Às 10 horas em ponto, Roberto subiu ao palco. O burburinho diminuiu gradualmente até se transformar em silêncio expectante. Ele parecia diferente, não apenas pela ausência da gravata que normalmente usava como armadura, mas por algo mais fundamental em sua postura, em seu olhar. Bom dia a todos, começou, sua voz amplificada pelo microfone. Agradeço a presença de cada um de vocês nesta reunião extraordinária. Fez uma pausa, seus olhos percorrendo o auditório lotado. Nos últimos 20 anos, construímos juntos uma empresa que se tornou referência em seu setor. Superamos crises, conquistamos mercados, estabelecemos um nome respeitado no Brasil e no exterior. Murmúrios de aprovação percorreram a plateia. Era o tipo de discurso corporativo que todos esperavam. Elogios genéricos à equipe, seguidos por anúncios de novas metas e exigências. Mas então, Roberto fez algo inesperado. Desligou o teleprompter, afastou-se do púlpito e caminhou até a borda do palco, ficando mais próximo de seu público. Mas hoje não estou aqui para falar sobre nossas conquistas, continuou com uma voz diferente, mais baixa, mais pessoal. Estou aqui para falar sobre nossos fracassos, mais especificamente sobre meus fracassos como líder. Um silêncio atônito tomou conta do auditório. Alguns executivos na primeira fileira trocaram olhares confusos. Isso não estava no script. Há 3 dias, aconteceu algo nesta empresa que me fez questionar tudo o que acreditava sobre liderança, sucesso e valor humano, prosseguiu Roberto. E uma funcionária que eu mal reconhecia, alguém que limpava meu escritório há 2 anos, sem que eu jamais realmente a enxergasse, salvou uma negociação crucial para todos nós. Os olhares começaram a se voltar para Maria, que permanecia imóvel no fundo do salão. Essa funcionária não é apenas uma faxineira. É uma linguista com doutorado, uma ex-intérprete da ONU, uma professora universitária, uma profissional extraordinária que, devido a circunstâncias pessoais, aceitou um emprego muito abaixo de suas qualificações. Roberto fez uma pausa, engolindo com dificuldade visível. E eu, como muitos de nós aqui, a tratei como se fosse invisível, como se seu valor fosse determinado por seu uniforme, por sua função, por seu salário. A tensão no auditório era palpável. Alguns funcionários pareciam desconfortáveis, como se também estivessem sendo acusados. Outros demonstravam confusão ou ceticismo. Poucos, principalmente os da equipe de manutenção e segurança, assentiam em silenciosa compreensão. Maria Oliveira, chamou Roberto, estendendo a mão em direção ao fundo do salão. Você poderia vir até aqui, por favor? Todos os rostos se viraram. Maria sentiu o peso de centenas de olhares, enquanto caminhava lentamente pelo corredor central, ainda vestindo seu uniforme azul. O som de seus passos ecoava no silêncio absoluto. Ao subir ao palco, ela manteve a postura ereta, o olhar firme. Não havia vergonha em seu rosto, apenas uma dignidade serena que fez vários na plateia desviarem o olhar constrangidos. Esta é Maria Oliveira, apresentou Roberto. A partir de hoje, nossa nova diretora de Relações Internacionais e Diversidade, Cultural, uma posição criada especificamente para aproveitar seu extraordinário talento e experiência. Murmúrios surpresos percorreram o auditório. Alguns aplausos hesitantes começaram, crescendo gradualmente até se transformarem em uma verdadeira ovação. Maria percebeu que os primeiros a aplaudir foram Geraldo e sua equipe de manutenção, pessoas que, como ela, frequentemente existiam nas margens da empresa. Quando os aplausos diminuíram, Roberto continuou, agora com a voz embargada por emoção, raramente demonstrada. Mas antes que Maria assuma oficialmente essa posição, há algo que preciso fazer. Algo que ela me pediu como condição para aceitar o cargo, e que eu concordei não apenas como um gesto profissional, mas como um compromisso pessoal. Ele virou-se para encará-la diretamente. Maria, quero pedir desculpas. Não apenas pelo modo como a tratei 2 dias atrás, mas por 2 anos de indiferença. Por não enxergar sua humanidade, seu valor. Por reduzir você a uma função. A sinceridade em sua voz era inegável.
Maria sentiu algo quebrar dentro dela, uma barreira que havia erguido para se proteger, uma armadura que já não era necessária. E estendo essas desculpas, continuou Roberto voltando-se para a plateia, a todos os funcionários desta empresa, que já se sentiram invisíveis, subestimados ou descartáveis, especialmente aqueles em funções de apoio, manutenção, limpeza. Todos que fazem esta empresa funcionar diariamente sem receberem o reconhecimento que merecem. Um silêncio atônito preencheu o auditório. Nunca, em 20 anos de existência da Mendes Incorporações, algo assim havia acontecido. O poderoso CEO, conhecido por sua postura implacável, estava publicamente reconhecendo seus erros e pedindo desculpas. A partir de hoje, prosseguiu Roberto, sua voz ganhando força novamente, iniciaremos um processo de transformação nesta empresa, não apenas em nossas estratégias de negócio, mas em nossa cultura organizacional, em como valorizamos cada pessoa que trabalha aqui, independentemente de sua posição ou título. Ele olhou para Maria, um pequeno sorriso nos lábios. E tudo isso graças a uma mulher que teve a coragem de me mostrar um espelho, de me fazer ver o que eu havia me tornado. Uma lição de humildade que, acredito, vai beneficiar não apenas a mim, mas a todos nós. Roberto estendeu a mão para Maria, que a aceitou após um breve momento de hesitação. O aperto de mãos selava não apenas um acordo profissional, mas um novo começo. Agora gostaria de dar a palavra a Maria, disse Roberto, afastando-se do microfone. Por um momento, Maria sentiu o peso da responsabilidade que havia assumido. Estava realmente preparada para retornar a um mundo que havia abandonado? Para liderar um departamento? Para ser um símbolo de mudança em uma cultura corporativa arraigada? Olhou para a plateia, rostos curiosos, céticos, esperançosos. Viu Geraldo e sua equipe, sorrisos orgulhosos. Viu executivos desconfortáveis, assistentes surpresos, jovens estagiários inspirados. Obrigada, Roberto, começou sua voz clara e firme ao microfone. E obrigada a todos vocês pela recepção. Fez uma pausa, buscando as palavras certas para este momento extraordinário. Muitos de vocês estão se perguntando como uma faxineira pode se tornar diretora do dia para a noite. A verdade é que nunca fui apenas uma faxineira, assim como nenhum de nós é apenas o que nossos crachás ou títulos dizem. Olhou para Roberto, que assentiu em silencioso encorajamento. Cada pessoa nesta sala carrega histórias, talentos e potenciais que vão muito além das funções que exercem. Alguns tiveram a sorte de encontrar trabalhos que reconhecem e valorizam esses talentos. Outros ainda estão esperando por essa oportunidade. Sua voz ganhou força e convicção. Meu compromisso, no novo departamento que vou liderar, é criar mais dessas oportunidades. Reconhecer o valor que existe em cada canto desta empresa, independentemente de uniformes ou hierarquias. Uma onda de aplausos espontâneos interrompeu seu discurso. Maria esperou que diminuíssem antes de continuar. Costumamos pensar em diversidade apenas em termos de gênero, raça ou idade. Mas existe também uma diversidade de experiências, de trajetórias de vida, de perspectivas. E é essa riqueza que quero trazer para o centro de nossas decisões. Olhou diretamente para Roberto, um desafio implícito em seu olhar. Não será fácil. Culturas organizacionais não mudam da noite para o dia. Hábitos e preconceitos estão profundamente enraizados em todos nós. Mas se há algo que minha jornada pessoal me ensinou, é que transformações são possíveis, mesmo quando parecem improváveis. Ao final de seu breve discurso, o auditório explodiu em aplausos. Não eram apenas aplausos educados, mas uma demonstração genuína de apoio e talvez de esperança. Esperança de que as palavras proferidas naquele palco não fossem apenas mais um discurso corporativo vazio, mas o início de uma verdadeira mudança. Enquanto deixava o palco ao lado de Roberto, Maria sentiu que algo importante havia sido conquistado naquela manhã. Não apenas para ela, mas para todos os invisíveis da empresa. Palavras haviam sido lançadas ao vento, promessas feitas publicamente. Agora viria a parte mais difícil, transformá-las em realidade. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa para Maria.
A transição de faxineira a diretora não aconteceu apenas em seu título, mas em cada aspecto de sua rotina. De repente, havia reuniões para participar, e-mails para responder, estratégias para formular. Seu novo escritório, uma sala espaçosa com vista para o Parque Ibirapuera, parecia um planeta alienígena comparado aos depósitos de materiais de limpeza que frequentava antes. Essa planta está morrendo, comentou ela para Camila, que agora atuava como sua assistente temporária, apontando para um vaso esquecido no canto da sala. Quer que eu peça uma nova? Perguntou Camila, já anotando em seu tablet. Maria sorriu, pegando o vaso e examinando a planta murcha. Não, vamos ver se conseguimos salvá-la. Era um pequeno gesto, mas simbolizava sua abordagem à nova posição. Não descartar o que parecia sem valor, mas tentar recuperar, revitalizar, dar uma segunda chance. A primeira semana foi dedicada a conhecer a empresa sob uma nova perspectiva. Maria fez questão de visitar cada departamento, não apenas os escritórios executivos, mas também as áreas operacionais, os almoxarifados, as copas. Conversou com funcionários de todos os níveis, anotando nomes, histórias, sugestões. Nunca tivemos uma diretora que quisesse saber nossos nomes, comentou um segurança surpreso quando ela se apresentou formalmente a ele. Bem, agora tem, respondeu Maria estendendo a mão. E espero que não seja a última. Em sua segunda semana começou a implementar suas primeiras iniciativas. Criou um programa de desenvolvimento interno que permitia a funcionários se candidatarem a estágios em outros departamentos, explorando novos interesses e habilidades. Estabeleceu um comitê de diversidade com representantes de todas as áreas da empresa, não apenas executivos. Iniciou um levantamento de talentos ocultos, funcionários com formações, idiomas ou habilidades que não estavam sendo aproveitadas em suas funções atuais. Foi durante uma dessas pesquisas que descobriu algo surpreendente sobre Dona Elza, uma senhora de 62 anos que trabalhava na Copa há mais de uma década. A senhora tem mestrado em estatística? Perguntou Maria, olhando incrédula para o currículo que Elza havia timidamente submetido ao programa. Fiz quando era mais jovem, respondeu a senhora, enxugando as mãos no avental. Depois vieram os filhos, o divórcio, a necessidade de sustentar a família. A vida acontece, né? Maria assentiu, lembrando-se de suas próprias palavras a Roberto. A vida acontece. E a senhora gostaria de voltar a trabalhar com números? Os olhos de Dona Elza brilharam por um momento antes que o realismo os apagasse. Na minha idade, quem ia me dar essa chance? Eu daria, respondeu Maria simplesmente. Uma semana depois, Dona Elza iniciava um estágio no departamento financeiro, apoiada por um programa de atualização profissional. Aos 62 anos, estava tendo uma segunda chance que nunca imaginou possível. Nem tudo eram flores, é claro. Havia resistência, especialmente de alguns executivos mais antigos que viam as iniciativas de Maria como ideias hippies ou desperdício de recursos. Em reuniões de diretoria, frequentemente tinha que defender suas propostas contra ceticismo e, às vezes, hostilidade aberta. Com todo respeito, Maria, disse Paulo Gomes, diretor financeiro, durante uma apresentação particularmente tensa, estamos em uma empresa, não em uma ONG. Nosso objetivo é gerar lucro para os acionistas, não promover justiça social. Maria manteve a calma. Anos de experiência como intérprete em situações diplomaticamente delicadas vindo à tona. Com todo respeito, Paulo, respondeu mantendo o tom educado, mas firme. Estudos mostram que empresas com culturas inclusivas têm índices de inovação 70% maiores e retenção de talentos 30% superior. Se seu único interesse é financeiro, sugiro que considere o custo de rotatividade de pessoal e da falta de inovação em um mercado cada vez mais competitivo. O silêncio que se seguiu foi rompido por Roberto, que observava o embate com interesse crescente. Maria tem razão, disse finalmente. Estamos tentando algo novo aqui, Paulo. Não por altruísmo, mas porque nosso modelo antigo claramente atingiu seus limites. Era nesses momentos que Maria percebia a verdadeira extensão da transformação de Roberto. Ele ainda era um empresário, focado em resultados,
Mas havia algo novo em sua abordagem. Uma disposição para questionar certezas estabelecidas, para experimentar novos caminhos. Uma noite, trabalhando até tarde em seu novo escritório, Maria recebeu uma visita inesperada. Era Geraldo, seu antigo chefe na equipe de manutenção. "Posso entrar?" perguntou ele, batendo levemente na porta aberta. "Geraldo." "Claro, entre", sorriu Maria, genuinamente feliz em vê-lo. Ele entrou, olhando ao redor com apreciação bem-humorada. "Linda. Sala? Bem diferente do almoxarifado, hein?" Maria riu, oferecendo-lhe uma cadeira. Tem menos produtos químicos e mais papelada. Não sei se é uma melhoria." Ambos riram, compartilhando o tipo de humor que só quem já trabalhou em funções operacionais entende. "Como está sendo?" perguntou Geraldo, seu tom mais sério. "De verdade, sem a versão oficial." Maria suspirou, permitindo-se mostrar um pouco da exaustão que sentia. "Difícil, estimulante, assustador. Às vezes me pergunto se não estou tentando mudar algo grande e demais, enraizado demais." Geraldo assentiu compreensivo. "Sabe o que aprendi em meus 65 anos de vida, Maria? Mudanças reais nunca são rápidas nem completas. São pequenas vitórias diárias, que às vezes só percebemos olhando para trás." Ele indicou a planta no canto, que começava a mostrar novos brotos verdes. "Como aquela planta ali. Um dia parece morta, no outro há um pequeno sinal de vida. É assim que as coisas mudam. Não de uma vez, mas um broto de cada vez." Maria sorriu, agradecida pela sabedoria simples, mas profunda. "Vim também para lhe dizer que a equipe de manutenção está com você", continuou Geraldo. "Todos nós. Você não esqueceu de onde veio e isso significa muito." Antes de sair, ele deixou sobre a mesa um pequeno pacote embrulhado em papel pardo. Um presente da equipe. Quando Maria abriu, encontrou um chaveiro artesanal com o símbolo da empresa de um lado e do outro uma pequena vassoura estilizada em prata. "Para nunca esquecer que limpar também é uma forma de transformar", dizia o cartão anexo, assinado por todos os membros da equipe de limpeza. Maria sentiu lágrimas se formando. Em meio a reuniões de diretoria e relatórios estratégicos, aquele pequeno presente reconectava-a com uma parte essencial de sua jornada. As pessoas que, como ela, haviam sido invisíveis por tanto tempo. Naquela noite, ao retornar para casa, encontrou sua mãe assistindo a um programa de TV na pequena sala de estar. Graças ao novo salário, havia conseguido contratar uma cuidadora em período integral, permitindo que Lourdes tivesse mais conforto e independência. "Como foi seu dia, diretora?" perguntou Lourdes com um sorriso orgulhoso. Maria sentou-se ao seu lado, descalçando os sapatos sociais que ainda lhe causavam bolhas. "Cada dia é uma batalha diferente", respondeu, apoiando a cabeça no ombro da mãe como fazia quando criança. "Mas estou começando a acreditar que talvez, só talvez, possamos realmente mudar as coisas." Lourdes beijou o topo de sua cabeça, num gesto de carinho maternal que transcendia papéis e idades. "Você já mudou, filha. E isso, por si só, já é uma vitória e tanto." 3 meses se passaram desde a dramática transformação na vida de Maria. O outono chegava a São Paulo, pintando as árvores do Ibirapuera com tons dourados que ela podia admirar da janela de seu escritório. Seu departamento, inicialmente uma ideia abstrata, havia se tornado uma realidade concreta. Uma equipe diversificada de 12 pessoas, com projetos em andamento e resultados mensuráveis. A parceria com os investidores chineses estava solidificada, com Maria liderando todas as comunicações interculturais. Lisao havia se tornado não apenas um investidor, mas um aliado entusiástico das mudanças que ela estava implementando. "Nichuangzao le yigegeng renxing wadegongxich", havia dito ele em sua última visita. "Você está criando uma empresa mais humana." Naquela manhã específica, Maria preparava-se para um dos projetos mais ambiciosos de seu departamento. O primeiro dia de inversão de papéis, onde executivos passariam um dia inteiro trabalhando em funções operacionais, enquanto funcionários operacionais participariam de reuniões estratégicas. "Você tem certeza disso?" perguntou Camila, agora oficialmente sua assistente, olhando preocupada para a lista de participantes. Alguns diretores ainda não confirmaram.
Tenho certeza que confirmarão, respondeu Maria, com um sorriso confiante, especialmente quando souberem que Roberto será o primeiro a participar. De fato, para surpresa de muitos, o CEO havia não apenas aprovado a ideia, mas insistido em ser o primeiro a experimentá-la. Hoje, Roberto Mendes, o poderoso executivo que comandava um império corporativo, passaria o dia trabalhando na recepção do prédio. Thank you. Oh, but... Full streamers don't look at their kills. I do. As you say. I need every kill I can get for my inevitable feeding. I gotta make the stats look good. You know this, Valimar. With Vim and Venom. Yes. Right here. Okay. Oh my God. Oh, I love that. I counter her. My venom flows. Yes. Yes, beautiful. It's a beautiful, beautiful thing. Toxic attack. Yes. Yeah, Venom is very strong right now. Violet Vance. Agitation. Your top tower is That's why I started playing it, because A touch of venom. I played against a Venom mid and he fucked me. And I was like, nah. And it was when the patch first dropped. And I don't read patch notes, I just wait and see if it kills me. Taste my venom. Then I pick it. Yes. Caustic blow. With Vim and Venom. So you can still play it mid, it's very strong. Yes. It's pretty good. I don't mind it. I've only played a few games though. Ah. Yes. As you say. Out of here. Quick as venom. Impaled. My venom flows. Taste my venom. Envenomed. I'm under attack. Quick as venom. Yep, in that bitch. How do you feel about the patch? Yes. Club over now. As you say. Dire has fortified its structures.
Agitation. I do. My Dota bod was tweaking out. A touch of I'm Divine venom. 2 right now. No, I don't. Yes. Deadly to the touch. My venom flows. Does Snap go up there? You move sick. Violet you. Vance. With vim and venom. Yeah, it's a big win. What's your rank? Impaled. Agitation. My venom flows. Yes. Immortal. Violet Vance. Quick as venom. As I'm under attack. Ah. Going. I feel like I'm playing an off lane right now. Yes. Yes. A touch of venom. Ooh, Oh shit. With vim and venom. My Lush getting fucked. Impaled. Yes. A touch of venom. Attack. Shadows. Quick as venom. Pops here. Yes. Your top tower is under siege. With vim and venom. My venom flows. Your middle tower is under attack. Bad news for you has fortified structures. Caustic blep. Yes. Dire barrier has fallen. Yeah, baby! Dominating. You've got to fight to eat. Barf. This is just
They just love dying. Like a blight, I return. Vile advance. I'm sad I couldn't get my urn. Go